Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos começar a temática do mês de maio, que para esse mês eu vou trazer uma temática que é um pouco polêmica, aos olhos de alguns até um pouco assustadora, mas ela é muito necessária para a gente conseguir entender como que funciona a fé que a gente segue. E ela é coisas que todo católico deveria saber, mas são pouco faladas. Hoje a gente vai falar de uma realidade muito importante, mas ainda muito ignorada, muito pouco falada, que são os 5 mandamentos da lei da igreja. Então vamos lá. Os mandamentos da igreja, eles são regras práticas para que a gente possa ter garantido o básico da nossa vida cristã. E eles jamais vão poder substituir os 10 mandamentos, muito pelo contrário. Eles vão adicionar deveres, ou seja, já tinha lá os 10 deveres, os 10 mandamentos. Com eles, a gente passa a ter 15 deveres, 10 mandamentos, mais os 5 mandamentos da lei da igreja. E o parágrafo 2041, ele vai falar, digamos assim, o ponto-chave para a gente entender como eles funcionam. E por quê? Porque vai explicar que eles são uma orientação para que a gente possa cultivar a oração, o esforço moral e o crescimento no amor, seja no amor com Deus, que é o amor ágape, e o amor ao próximo, que é o amor filia. Então vocês vão me perguntar agora, mas catequista Pedro, quais que são esses 5 mandamentos? 5 mandamentos, conforme está aqui no slide que a gente está vendo, são a participação da missa inteira, todos os domingos e dias de guarda, ou seja, sem exceção, nada disso de só missa quando eu quero, de confessar-se pelo menos uma vez ao ano, ou seja, não é eu me confessar hoje para confessar daqui 20, 30, 40, 50, 60, seja lá quantos anos que for. Uma vez ao ano no mínimo. O jejum e abstinência de carne, conforme está mandando a Santa Mãe Igreja, que ela normalmente pede para a gente se abster de carne na sexta-feira santa e demais sextas do ano, e quarta-feira de cinzas. A comunhão pelo menos pela Páscoa da Ressurreição, comungar também pelo menos uma vez ao ano, e devolver o dízimo segundo o costume e sua capacidade de contribuição. Ou seja, essas são 5 regrinhas que a gente tem que seguir se a gente quiser ter o básico da nossa vida cristã católica. Agora a pergunta, para que eles existem agora que a gente já entendeu? É só para imposição? Não. Mas eles vêm para nos ajudar a não sermos aquilo que a gente chama de católico do meu jeito, que é um católico enraizado no seu comodismo, que quer viver do jeitinho dele. Até porque a fé não é movida por comodismo. Se Jesus mandou a gente tomar a cruz e seguir, a gente não pode ficar parado no mesmo lugar esperando as coisas acontecerem caindo do céu. E o parágrafo 2042 vai deixar isso muito bem claro, porque, resumidamente, ele vai definir os 5 mandamentos como uma maneira de organização da vida moral e sacramental, ou seja, está trabalhando a nossa vida moral e a vida de fé também, a vida religiosa. O que nos impede, portanto, que a gente tenha uma vida de fé de fachada, que é aquele católico que parece ser um católico, mas na verdade não respeita nem as regras da própria religião, o que é incompatível. Não dá para ser católico se eu não sei respeitar a minha religião. E agora, pessoal, exemplificando, agora que a gente já entendeu por que eles existem e o que eles são, a gente vai exemplificar como que eles funcionam na prática. A gente tem que deixar claro, como eu já expliquei, que são iguais às leis. Não é porque eu quero cumprir ou quero descumprir, a gente é obrigado a cumprir. Semelhante às leis, por exemplo, a lei do barulho, a lei de respeitar o sinal vermelho, por aí vai. Por um exemplo, o Código de Direito Canônico, no cânon 1247, ele vai ressaltar a necessidade e obrigação da missa dominical, ou seja, não participar só de corpo, que a gente chama de participação passiva, mas sim fazer a participação ativa, que é o corpo, alma, escutativa, por aí vai. Caso contrário, sua participação vai ser considerada de qualquer jeito. Como também o Código de Direito Canônico, no número 989 do cânon 989, vai falar do mínimo de confissão, uma vez por ano. A gente não pode simplesmente se confessar hoje para se confessar daqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos anos forem. No mínimo uma vez ao ano, número máximo não tem um número máximo. Só que agora tem os riscos.
Há o risco da gente estar desrespeitando sem saber. E o que vai ser explicado aqui para nós? Primeiro, ir à missa só quando dá. O Código de Direito Canônico no Cânon 1247 e o Catecismo nos parágrafos 2180 e 2181 vão ressaltar que é nossa obrigação participar da missa desde o começo, ou seja, não é pegar a missa no ato penitencial, no hino de louvor, e inteira nos dias de domingo e dias de preceito. Aí depois, não se confessa há anos. Lá de novo, Cânon 989 do Código de Direito Canônico e o Catecismo 1457 vão falar da importância da gente manter o nosso sacramento da confissão em dia. Porque sem eles, o nosso estado de graça corre o risco de ficar desregulado, manchado, impregnado, ou seja, vai ser quase que inexistente. Depende também da quantidade de pecados mortais que a gente comete. Depois, o não jejum e a não abstinência de carne. 1249 e 1251 do Código de Direito Canônico e 2043 do Catecismo. Eles vão falar que a gente tem que observar a importância penitencial da abstinência de carne e do jejum. Não é apenas jejuar, deixar de comer a carne porque eu quero. Se não for para fazer por amor, então é o mesmo que você não está fazendo. Agora, outra questão. Eu não contribuo com a igreja. Claro que vai ver também a questão se você pode ou não. Se você não tem renda, infelizmente não tem como você contribuir. Nesse caso, não tem desrespeito. Mas se você pode, não contribui. O Cânon 221 e o Catecismo 2044, eles vão falar que se você tem condições, você tem que observar como que eu posso contribuir através da minha condição. Que caso contrário, você está sendo omisso com as necessidades da igreja, que é o seu papel enquanto cristão, aliás, nosso papel enquanto cristãos, ajudarmos a cuidar. E o último, comungar de qualquer jeito. Catecismo 1385, 1415 e Cânon 916 falam da importância da gente manter o nosso estado de graça se a gente quer comungar. Porque comunhão em pecado mortal é igual quando a gente recebe uma visita na nossa casa. A gente vai receber a visita com a casa toda suja? Claro que não. Então também por que a gente vai receber Jesus de qualquer jeito no nosso coração? E como eu expliquei, pessoal, para a gente fechar o vídeo, os mandamentos da lei da igreja, eles são como leis. As leis do trânsito, as leis gerais. Se a gente não respeita, desobedece, vai ter as consequências. E a consequência, olha como uma vai puxar a outra. Não são falhas leves, mas vão resultar em pecado mortal. Através do pecado mortal, vai haver o afastamento da nossa graça, porque lembram como eu sempre falo, a vida é como um contrato, o estado de graça é como um contrato. Quando eu peco mortalmente, eu estou rasgando esse contrato, ou seja, eu não quero mais saber de Deus. E, portanto, eu vou quebrar a comunhão, porque se eu não estou com Deus, eu não posso estar em comum união com os demais membros da nossa fé que professam a fé e praticam a fé do jeito correto. Então a gente entendeu que eles não são chatice, mas pelo contrário, eles nos garantem viver o minimamente cristãos possível. Por isso é importante a gente observar esses mandamentos junto com os demais 10 que estão previstos lá na Bíblia e buscar também exercê-los do jeito correto, tomar o cuidado para não desrespeitá-los mesmo sem perceber. Então é isso, eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Volto no próximo vídeo com mais um tema muito legal e importante para a gente estar se fortalecendo na nossa fé. Abraço, queridos!